Captando tudo que é som ambiente, passarinho, gritaria do vizinho, buzina de carro e algumas tosses aleatórias, está no ar Notícias do Fim do Mundo, o podcast da Círculo de Giz. Alô, som! 1, 2, 3, testando! Não aconteceu nada não, esse pé não é meu não. Este silêncio é feito de agonias e de luas enormes e reais, dessas que espiam pelas gradarias nos longos dormitórios de hospitais. De encontro à lua, as virtas galharias estão paradas como nos vitrais, e o luar decalca nas paredes frias misteriosas janelas fantasmais. Mário Quintana por ele mesmo, lendo pra gente as duas primeiras estrofes de Este Silêncio é Feito de Agonias, que está no seu primeiro livro, A Rua dos Cataventos, publicado em 1940. Então, quem assistir até o fim vai ganhar um bônus, um prêmio, que é ouvir o soneto inteiro ao fim do nosso terceiro episódio, que aqui se inicia. Este silêncio é feito de agonias. Depois de algum silêncio, depois de alguma pausa, o podcast Notícias do Fim do Mundo retorna com Diogo, este que vos fala, Marcelo Fonseca e Júnior Coruja. Ora, veja, há uma semana, por ocasião dos 57 anos do golpe de 64, entrou em cena, em vários meios, pelas redes sociais e tudo mais, o tema da memória, por conta da coisa de comemorar o golpe. E uma questão que me chamou a atenção é como se responde ao tema da comemoração com uma fala em favor da verdade, do direito à memória e à verdade, em relação à ditadura, se referindo via de regra às pessoas. Então, as pessoas que foram perseguidas, violentadas, assassinadas. Mas há algo aí que fica por dizer, que foi o golpe dado sobre um projeto de país. O golpe de 64 não só instaurou um governo ilegítimo e ilegal, como trabalhou para soterrar uma ideia de Brasil que vinha se solidificando há 3 décadas, né? Um projeto político para o qual os temas da independência e da soberania eram fundamentais. Claro que uma coisa não exclui a outra, ou seja, que rememorar a violência de Estado sobre as pessoas não exclui o pensamento sobre a questão do projeto de país ao qual o golpe se voltou. Mas fica parecendo que falar em memória e em verdade não inclui esta memória e esta verdade, né? Os temas da independência e da soberania ficaram, e não é de hoje, né, démodé, né, fora de moda. O curioso é que estamos vendo hoje a proliferação da discussão sobre a questão colonial, né? Uma das senhas para entrar num debate engajado hoje é a decolonialidade, ou descolonialidade, é uma discussão aí sobre o S. Mas enfim, falamos de epistemes do Sul, problematizamos o caráter europeu ou eurocêntrico dos conceitos com os quais operamos, mas parece haver uma certa resistência para tratar da questão do imperialismo e, consequentemente, do confronto ao imperialismo, que é, ou que seria um projeto nacional baseado na busca pela soberania, enfim. Epistemes do Sul, Marcelo, epistemes do Sul. Se a gente percorre os termos Sul, episteme, entendeu? Isso já é são termos que vêm da Europa. Quer dizer, existe uma coisa, né, nos discursos que se confrontam com o colonialismo, eu acho, que, no fundo, quando diz que quer lutar contra o colonialismo, mas, no fundo, o que faz é uma tentativa de renegar o evento do colonialismo. E, sobretudo, se recusa a compreender a aceitar o fato de que o colonialismo, no primeiro momento, foi feito com guerras, né? E até hoje tem guerras que sustentam essas posições, né? Então, são confrontos. Então,
o poderio, por exemplo, bélico, econômico dos Estados Unidos hoje dá a ele uma posição que é impossível simplesmente a gente querer ficcionar, fantasiar uma cultura, uma prática cultural qualquer que não seja, de alguma maneira, afetada por eles. Quer dizer, eles invadem. O barato do colonialismo é esse, ele invade na porrada, né? Não tem como a gente recusar. Então, as estratégias, quando a gente quer realmente falar de descolonização, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear, compreender profundamente o que é o fenômeno da colonização, quais são as suas artimanhas, quais são as suas estratégias, para a gente, num segundo momento, pensar, tentar compreender quais são os espaços, efetivamente, que a gente tem de resistência, de oposição ou de ação dentro disso. Então, nesse sentido, por exemplo, um projeto de enfrentamento do colonialismo dentro do Brasil, que é um negócio que ninguém fala, cara, ninguém fala mais. Projeto de antropofagia do Oswald de Andrade. Porque o fato é o seguinte, a gente fantasiar uma episteme do Sul, assim, isso me parece assim, tão ridículo. Isso é ridículo, desculpe dizer, mas isso é ridículo. Isso é absolutamente ridículo. Isso é completamente ridículo. Isso talvez seja mais ridículo do que a gente querer voltar a viver de uma forma tribal. Entendeu? É mais ridículo e mais idiota, talvez. Essas falas me deixaram muito instigado. Por exemplo, Marcelão, nos anos 40 do século passado, acho que os anos 40, Torres Garcia, né, ele propõe um universal a partir do Sul. Mas, ao mesmo tempo em que ele propõe que os elementos pré-colombianos, né, das nossas culturas originárias aqui da América do Sul, são tão potentes para gerar um universal quanto quaisquer outras, ainda assim ele não propõe um fechamento, entendeu? Não afirma isso, não diz que precisa fazer isso, né? Ele só coloca o seguinte, olha, a gente não pode esquecer que tem elementos aqui que são criativos, né? Que são viscerais, né? O problema é de afirmação dessas produções, Coruja. No Brasil, por exemplo, você tem o ciclo de literatura, por exemplo, do século XVIII, ali, aqueles escritores da Inconfidência. Aqueles caras são maravilhosos, são excelentes, entendeu? Querem trabalhar eles o tempo todo como um subproduto do neoclassicismo lá, literário, português, que eles dão nome, arcadismo, né, não sei o quê. Isso é uma idiotice, cara. Isso é idiotice. Eles não têm a força para afirmar a diferença que eles fazem. Né? É que a gente não tem a força para isso. Quem é a pessoa, Coruja? Você citou? Perdão, não entendi. Ele perguntou o nome da pessoa que você citou. Joaquim Torres Garcia, artista uruguaio. Porque quando eu escutei, assim, a primeira vez na minha vida que eu escutei, assim, entendi melhor uma tentativa de articulação desse tipo de pensamento foi quando eu vi o Torres Garcia. E aí também, nos anos 60, né, tem o Rubem Valentim, artista brasileiro, né, baiano e tal, preto do candomblé, da Umbanda também, transitor, que ele colocava assim, parecido com o Torres, 30 anos antes, que era tipo, não é ipsis literis, tá? Eu estou colocando o que eu lembro. Mas nossa tentativa de afirmar um universal a partir do local é tão somente o reconhecimento, né, de um idioleto local, né, que se manifesta enquanto culto, né, enquanto práticas mágico-religiosas e também profanas, né, e que considero tão válidas para uma produção artística e cultural quanto quaisquer outras. Todavia, assim, ele não estava brigando com Mondrian, por exemplo, que foi uma das grandes inspirações dele, quando ele começou a pegar lá o Oxê de Xangô, né, que é o machado de Xangô, para quem não for do culto,
né? E tentar criar uma linguagem mesmo, assim, a partir disso. Né? Quando ele começa a fazer os emblemas, depois as esculturas, né? Enfim. E acho que é isso mesmo, Marcelo. O problema, Mas eu acho talvez... eu vou te falar com franqueza, eu acho que a posição que a gente tinha que olhar com cuidado, seriamente, assim, no Brasil, por exemplo, lá atrás, no Aleijadinho, olha os santos do Aleijadinho, olha as Nossas Senhoras das Dores do Aleijadinho. Aquilo, para mim, já é uma episteme do sul, materializada. Os profetas do Aleijadinho, no momento em que ele está ouvindo Deus falar. E observa a coreografia daquelas personagens. Né? Ele está produzindo para a igreja, entendeu? Ele aprendeu a esculpir com o pai, que era um arquiteto português, e concluiu a formação dele em desenho e em escultura com jesuítas, entendeu? Os restos dos jesuítas ali em Minas Gerais, ali em Ouro Preto. A mãe dele era escrava do pai. Então, ele estava trabalhando ali para a igreja, mas a mãe dele devia ter lá seus momentos de intimidade com as entidades, né? Quer dizer, os santos católicos, os profetas católicos do Aleijadinho, uma temática totalmente desenhada pela Contra-Reforma, entendeu? Altamente marcada pela iconografia do barroco português. Ele invade aquilo com os personagens dele que estão... Os profetas parecem mais gente do santo, entendeu? No momento que está incorporado, sabe qual é? Quer dizer, como é que... Isso desenha muito claramente, em arte, pelo menos, os efeitos do que é o colonialismo e como é que a gente consegue se confrontar com ele. O Machado de Assis, que é um personagem que tem sido renegado, acho que de uma maneira um pouco tosca, mas, enfim. Né? Por causa... O pessoal acusa ele de branquecimento, dessas besteiras. Nossa. Aí eu pergunto o seguinte, o que estão chamando de negro? A fala do Machado de Assis não é uma fala de negro, é uma fala embranquecida. O que significa isso? Sinceramente, eu não sei o que significa. Prefiro não saber, melhor dizendo. Você tocou num ponto aí, Marcelo, muito importante. Assim, ó, tem uma categoria em artes, né, que é arte afro-brasileira. Uma categoria problemática, tá? Para vocês que eventualmente... A categoria para a gente pensar arte brasileira deveria ser a melhor que apareceu aqui entre nós. Chama-se Antropofagia, by Oswald de Andrade. Antropofagia. Só a antropofagia nos une, economicamente, socialmente, filosoficamente. Acho que isso resume bem a discussão mesmo. É por aí. Mas o Oswald, talvez, ele merecesse uma releitura séria hoje, que eu não vou ter saco de fazer nem tempo, talvez, porque o Oswald ele coloca as posições do Oswald em relação a isso que começa a se desenrolar no debate do pessoal dos estudos culturais, que vem dar nas pós-modernidades, nesses pós tudo aí, desde os anos 80, cara, através do Oswald a gente vai ali e faz um corte nisso assim, preciso, e simples, e direto, nos nesses projetos histéricos do multiculturalismo, porque o multiculturalismo é que nem o princípio de tolerância. Ele é histérico, isso é histeria. A tolerância religiosa, entendeu? Ela é impossível, não vai haver nunca. Multiculturalismo não vai haver nunca, porque a relação é de força, é de confronto, é de dominação, é de poder. Então, pensar uma realidade multicultural, entendeu? Fluida, sinto muito. Isso só acontece, isso só se sustenta como ficção na
na referência à propaganda, né? Ocupando os espaços que são fornecidos pelas segmentações de mercado, entendeu? Pelas formações de nichos e cortes do marketing, da prática publicitária, da indústria cultural. É só aí. E essas coisas são muito bem demarcadas, porque elas não se interpenetram, elas não conversam entre si. Simplesmente elas não conversam. O que a gente tem como efeito dos multiculturalismos, dos projetos multiculturalistas, porque o multiculturalismo perde de vista exatamente o conflito, a tensão, entendeu? Então, quer criar uma espécie de valor absoluto de produtos culturais. Não leva em conta o fato de que existe o tempo todo, isso é atravessado o tempo todo por interesses mercantis, entendeu? E por pressões ideológicas, por tensões ideológicas. Resultado, vira uma cultura pastiche, uma cultura ordinária, né? Fechadinha em nichos, que no fundo não se interpenetra, que não dialoga, onde não há espaço rigorosamente nenhum para uma crítica que pretenda ser crítica de fato. Não tem. Nesse ponto, eu sou muito catastrófico, assim, sei lá. Eu estou falando isso de uma forma... Estava pensando aqui que, assim, vou falar de utopias pessoais, né? Isso talvez que se denomine multiculturalismo seria uma das minhas, assim, né? A percepção, né? Ou a perspectiva, né? Talvez de que eu pudesse, por exemplo, enquanto um ser que não se declara cristão, assim, conviver, né, com outras denominações numa boa, assim, entendeu? Mas a questão é que algumas estruturas de poder, elas se estabelecem muito firmemente sobre a demonização do que é diverso, né? Tem essa coisa também, né? A demonização do diverso é um grande negócio, né? Já, há muito tempo, né? Há 2.500 anos quase, mas enfim. É complexo, assim, eu vou te falar que eu admiti isso, assim. Você falou a demonização do quê? Do diverso. Sim, sim. Né? Mas isso é mais sutil um pouco. O Diogo fez uma fala que ele podia reproduzir aqui, dessa questão da demonização do diverso, Diogo. Isso vai direto... Eu preciso só fazer uma pergunta. Da sua fala de ontem. Antes que ele volte à fala, posso só te perguntar uma coisa. Essa demonização, eu falei demonização do diverso, aí você fala de que é algo mais sutil. Passa pelo recalque, antes da fala dele? Não, passa pela denegação. Ah, tá, beleza. Porque qual é a questão? Vamos nos gregos? Ser e não ser? O ser só se afirma diante do não ser, do que não é ele. Entendeu? Então, a afirmação de qualquer identidade, ela necessariamente vai ser negativa em relação ao que ela não é. Entendeu? Então, isso já coloca o problema dessas identidades, no âmbito disso que pleiteia identidade e reconhecimento no âmbito da cultura, uma relação conflituosa. Uma política, no melhor sentido. Seria a cura disso é a política. É o que eu tentei articular na minha dissertação de mestrado, em 2 encarnações passadas, sob a chancela de Política da Arte a partir da leitura do Benjamin. Política. É política, é um problema político. Porque se não for política, é porrada. Tem um ponto importante marcou boa parte da trajetória do Zizek, né? Que é a crítica pesada que ele faz à teoria da ação comunicativa do Habermas. E aí não é uma crítica dirigida especificamente ao Habermas, mas ao alcance dessa ideia, que é uma ideia que funda, por exemplo, a ideia de um direito humano, que funda boa parte da nossa posição de esquerda em defesa da democracia e tudo mais, que é a ideia de que é possível resolver conflitos
através do diálogo. Então, a ideia de que é possível resolver conflitos através do diálogo, ela tem dois pressupostos problemáticos. Primeiro pressuposto problemático é o de que ambas as posições, os interlocutores, estão dispostos a chegar a um mínimo denominador comum, tá? E de que eles não só estão dispostos, mas que isso seja possível, porque, na verdade, eles estão divergindo de perspectivas e não de objetivos, na medida em que o objetivo de ambos seria a convivência. O outro pressuposto problemático é de que o espaço que acolhe a possibilidade do diálogo seja um espaço neutro. O Agamben chega nessa crítica por um caminho diferente, né? Mas ele chega num lugar semelhante. Pelo Zizek, a gente diria o seguinte: veja, só é possível que haja um diálogo se os interlocutores compartilham uma língua. Mais do que uma língua, eles têm que compartilhar um universo semântico, né? E a gente não conversa, veja, a gente não decidiu, a gente não deliberou sobre o universo semântico que nos acolhe. Então, esse espaço não só não é neutro, como ele foi imposto arbitrariamente, né? Esse universo já delimitou de cara a possibilidade mesmo do que a gente vai pensar e falar. Então, não há universalidade ali, não há bem absoluto universal nesse negócio, porque ele já está delimitado por um campo semântico. Se a gente quiser chamar isso de discurso, o Zizek chama de significante mestre. O outro pressuposto de que nós vamos chegar, que a gente tem interesse no mínimo denominador comum e que a gente, portanto, diverge de perspectivas, ele também é equivocado, ele também é problemático, né? E o exemplo da religião é ótimo, porque, veja, se eu sou cristão e se eu afirmo aqui que eu devo reconhecer que o Coruja, sendo um bandista, não é um representante do diabo, eu estou ferindo a base teológica do meu cristianismo. Porque eu estaria dizendo que há modos diferentes de acessar a divindade. Se eu estou dizendo que há modos diferentes de acessar a divindade, duas coisas. Eu estou dizendo que, no final das contas, há um Deus para o Coruja, e esse Deus é aquele que fez sem carne, e que é triplo, é trino. Então eu já estou enfiando o meu Deus no Deus do Coruja, na divindade do Coruja. E dois, eu estou ferindo a base teológica do meu pensamento, dizendo o seguinte: Jesus não é um único caminho para alcançar a verdade de Deus. Então, essa negociação das bases, da minha base, do famoso meu lugar de fala, né, para poder acolher o Coruja como não representante do diabo, fere fundamentalmente aquilo que marca a minha posição como cristão. Porque se o Coruja não é representante do diabo, eu sequer preciso ser cristão. Então tem um limite que não dá. Esse limite da coexistência vai ser sempre um limite de uma coexistência, no mínimo, cínica, né? Então, se a gente pegar esse modelo de tolerância, e aplicar a outras dimensões, a gente vai chegar no seguinte ponto: qual é o problema do sujeito ser nazista, ter uma suástica tatuada no corpo, fazer Heilführer do caralho, e se candidatar a presidente, por exemplo? Porque eu posso discordar de tudo que você disse, mas defenderia até o limite a possibilidade de você dizê-lo. Ainda que você dizê-lo coloque em risco a minha existência. Ainda que a tua possibilidade de dizê-lo coloque em risco todas as outras possibilidades de dizê-lo. Então, há um ponto da tolerância em que ela é autodestrutiva. Não é que ela seja destrutiva só do defensor da tolerância, ela é destrutiva mesmo das bases da possibilidade da tolerância. Então, uma tolerância só é possível, e eu estou citando Marcuse, a tolerância só é possível... Quem mais faturou a partir de uma posição que é de uma intolerância inegociável.
né? Então, para que possa existir um projeto de mundo em direção à liberdade, eu tenho que ser contra a existência mesmo de alguém que seja contra esse projeto de mundo. Não dá para acolhê-lo. Tá? Então, tem impasses que são insuperáveis. E aí, talvez a gente não consiga se debruçar, ter tempo e energia para se debruçar sobre esses impasses, porque a gente fica num ponto anterior, que é falta empatia, deveríamos ser tolerantes, salvaguardar o direito à individualidade de cada um. Quer dizer, a gente fica num ponto anterior e exterior a esse debate. O amor vence o ódio. Sim. Quem mais faturou politicamente no discurso da tolerância foram os grupos religiosos mais intolerantes no Brasil. Aí, Bolsonaro. Ele está vivendo. A gente vem de um processo acelerado de defesa dessas posições, né? Sim. Tem uma questão... E é engraçado, porque só uma coisa, Diogo, rápida. Eu achei que você tivesse terminado. Porque o pessoal do candomblé não gosta. E eu tenho visto cada vez mais manifestações posicionando-se contra aquelas práticas que foram inventadas pelos jesuítas e que, antropofagicamente, a população negra se apropriou da coisa dos sincretismos, né? Cada vez mais se recusa às sincretizações. As sincretizações, elas apontam para uma saída religiosa, que é a Umbanda. A Umbanda é um negócio diferente como religião, né? Agora, a Umbanda desmonta completamente qualquer fundamento. No final das contas, ela acaba se pleiteando como a religião por excelência, né? Sacou? Né? Mas é um viés, né? É um outro viés. É só isso, Diogo. Pode falar. Agora fiquei pensativo nesse troço. Tem uma coisa muito bonita. Pô, eu acabei de ficar emocionado com essa fala aí. Tem uma coisa muito interessante, né? Quem proferiu essa fala, tá? Só para situar aqui, foi o Luiz Antônio Simas, né? Que é um macumbeiro convicto, se define enquanto tal, aqui do Rio, né? E ele falou sobre o mito fundador da Umbanda. Aliás, ele deu essa aula na Vila Mimosa. É uma aula sobre o mangue, o samba, as prostitutas e a cultura carioca, como se queira denominar. Aliás, a cultura carioca mesmo. Assim, a importância disso para a cultura carioca. E ele falou que o mito fundatório da Umbanda parece que numa determinada sessão, né, não sei se era kardecista exatamente, chegou um espírito e disse, estamos fundando uma nova religião, entendeu? E a parada é a seguinte, quem quiser chegar aqui, vai chegar, entendeu? Quem quiser, aqui a gente não vai restringir, entendeu? A gente não vai ter preferência por um tipo de entidade ou por outra. Quem quiser chegar aqui, né, nessa reunião vai poder chegar, entendeu? Eu peço desculpas, minha narrativa está um pouco pobre, porque eu disputei isso em 2013, enfim, né, já estava sob um certo efeito, né, de cevada. Mas mimosa, né? Resumo Não, cara, isso foi engraçadíssimo. A aula foi na Vila... Gente, uma aula sobre Umbanda na Vila Mimosa. A Vila Mimosa, ela é, assim, uma das regiões mais importantes para a história do Rio de Janeiro, tá? E, assim, quiçá do Brasil, porque, colocar historicamente falando, desde o século XIX já começava, as pessoas começavam a chegar ali à cidade do Rio, né, pelo Porto Antigo, e existe o canal do Mangue, né, a partir da rodoviária Novo Rio, por exemplo, né, sai em direção ao centro do Rio, Avenida Presidente Vargas, né, um curso ali de água, e de alguma maneira
houve um histórico, desde que aquilo foi aberto, aliás, um histórico de prostituição, né, de mulheres que, enfim, acabaram exercendo essa profissão. E aí, no século XX, né, essas mulheres, que às vezes eram de origem ibérica, começam a ser também de origem polaca, né, judaica, polaca, enfim. E há uma associação, por exemplo, dos primeiros sambistas, definidos enquanto tal, Heitor de Prazeres, Bide, Marçal, há uma grande circulação. O que o Coruja está tentando dizer é o seguinte: era a zona de Meretrício, Sim, que era um mega puteiro a céu aberto no Canal do Mangue. Com a remodelação da cidade, quando criaram a cidade nova, isso foi deslocado para esse lugar. Várias vezes. Só que aí que é engraçado, Marcelo e Diogo e todo mundo. O que é colocado assim como refúgio, né, como a baixaria, etc., o Simas coloca como um dos fundamentos da cidade. Ele falando, olha só, isso aqui se tentou recalcar. Ele não usou essa palavra, tá? Mas ele usou a palavra esconder. Por exemplo, quando uma determinada figura da nobreza inglesa veio ao Rio, não sei se foi no século XIX ou XX, colocaram, sabe, grandes tapumes de madeira e tal, para que não se visse aquilo. Só que, na moral, todo mundo que veio da Europa nessa comitiva foi ali. E há um caldo cultural muito importante, muito relevante, que se estrutura a partir dali. Eu não sei nem porque eu estou falando isso agora, gente, desculpa. É porque você falou da fala do Simas na VM. Ah, tá, por causa da Umbanda também, porque tem isso também, sabe, assim, de você, às vezes, né, aquilo que é demonizado, que é expurgado, mas que, na verdade, todo mundo frequenta, ou enfim, né, acaba se colocando, né, de alguma forma, né. Exemplo, a figura da pombagira, né, muitas delas talvez tenham sido mulheres prostitutas antes de desencarnarem, assim, enfim, né, só para colocar alguns uma questão. Exus, malandro. Exatamente. A Umbanda, né, dá lugar a essas pessoas, né, um lugar santificado, né. Agora, deixa eu fazer um comentário. Se for uma elipse, se for uma digressão, foi o quê? Nossa, foi... Não é não. Eu queria falar duas coisas. Uma é que o Simas é um cara muitíssimo interessante. É um pensador muito interessante. Mas tem DNA dele no Benjamin pacifista. Hein? Não que eu discorde da leitura dele, mas tem um negócio aí. Agora, o cristianismo também, cara. O cristianismo é a religião que aceitava todo mundo e que foi incorporando ritos e divindades e tudo mais de todos os lugares, porque ele não excluía. Enfim, não estou comparando. É um ponto de cuidado. Concordo. Gente, acho que é importante, a partir da fala do Diogo, né? Às vezes existem certos mitos de democracia, nesse caso religiosa, a partir da Umbanda, né? Mas a gente tem que ficar atento, né, no quanto a promessa pode ou não se cumprir. Né? Eu me lembro, nossa, em 2018 eu estava horrorizado, pisei num terreiro e a maioria absoluta do terreiro era bolsonarista, gente. E aí eu perguntei lá, sério, para a filha da mãe de santo, assim, cara, como é que você pode, honestamente, tá admitindo algo que a rigor vai contra você aqui, entendeu? Vai rigorosamente contra praticamente tudo que está sendo colocado aqui, entendeu? E, né? Ela não é bem assim, vai colocar dimensão. Ordem. Como é que as pessoas estão pensando na prática política no Brasil? A partir de que registros, de que referenciais? Como é que, no nível do imaginário, né? Não tinha organização religiosa que não tivesse o seu núcleo bolsonarista. O centro de Umbanda que a minha mulher frequentava aqui, minha família é umbandista aqui em casa, né? O centro que minha mulher frequentava, que ela não, inclusive cortou todo mundo, não frequenta mais, todo mundo era bolsonarista. Todo mundo era bolsonarista. Queria ler um pedacinho do negócio aqui do Benjamin, do texto dele. Enfim, é o momento que ele está reclamando dos parlamentos, né?
as câmaras de deputados, os senados, as câmaras de vereadores, em que ele diz o seguinte, quer dizer, o que esses caras não podem esquecer é que o que conquistou o lugar que eles ocupam ali foi uma luta sangrenta, entendeu? A gente está fugindo, assim, o que mais me incomoda nessas retóricas aí é esse discurso pacifista. Na minha opinião, isso é uma das piores coisas que existem, com todos os seus subprodutos. Essa questão do diálogo, por exemplo, o diálogo resolve. O diálogo lá na Grécia, por exemplo, a palavra vem do grego, né? A matriz da palavra é grega. Tinha que ter um mediador que era universal e exterior, dessubjetivado, chamava-se razão. Por isso, o diálogo, um diálogo só se encerra quando uma das partes vira a ponta e fala, você tem razão, quer dizer, a razão está do seu lado. A gente perdeu esse mediador, a gente não tem mais razão, a gente não acredita na pancadaria, a gente quer um mundo sem mal-estar, a gente quer um mundo da paz. Como é que se lida com um grupo como esse que está no poder no Brasil hoje? Este silêncio é feito de agonias e de luas enormes e reais, dessas que espiam pelas gradarias nos longos dormitórios de hospitais. De encontro à lua, as hirtas galharias estão paradas como nos vitrais, e o luar decalca nas paredes frias misteriosas janelas fantasmais. O silêncio de quando, em alto mar, pálida, vaga aparição lunar, como um sonho, vem vindo essa fragata. Estranha nau que não demanda os portos, com mastros de marfim, velas de prata, toda a apinhada de meninos mortos.